Bem-vindos à primeira aula de Inteligência Artificial. O que a gente vai fazer hoje vai ser ver uma introdução ao curso. Eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial em geral, o que é a área, dar uma visão do histórico e uma visão do que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, introduzindo a área. Para motivar, vamos começar pensando num problema de um quebra-cabeça. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente tiver a nossa imagem dividida num quebra-cabeça 2x2, onde a gente tem 4 peças, a gente consegue colocar essas 4 peças de 24 maneiras diferentes. Se eu tiver o quebra-cabeça com 9 peças, 3x3, eu já consigo fazer um número muito maior de combinações. Então, eu tenho aqui 362.880 combinações possíveis. E se eu for para um quebra-cabeça 8x8, né, que ainda é um tamanho bastante pequeno para um humano resolver, a gente tem aqui mais de 10 elevado a 89 combinações possíveis, que é um número absurdo de combinações. Para ter uma ideia, se a gente testar 1 bilhão de combinações por segundo, a gente vai levar mais de 10 a 69 milênios para conseguir testar todas essas combinações. Então, é claro que nós, quando a gente monta um quebra-cabeça, a gente não vai testar todas as combinações possíveis. Por que a gente consegue resolver muito mais rápido? Como que a gente monta um quebra-cabeça? A gente não fica testando as combinações possíveis. O que a gente faz é a gente tem uma noção do que é a imagem que está lá e de como aquelas peças podem ser combinadas. Então, a ideia principal é que a gente consegue usar conhecimento sobre o problema de uma maneira inteligente. Sem esse conhecimento é muito difícil. A única coisa que a gente pode fazer é testar as combinações possíveis. E a ideia aqui da inteligência artificial é se a gente consegue programar um computador para usar o conhecimento de forma inteligente. Então, isso que a gente faz, que a gente considera um comportamento inteligente, será que a gente consegue programar, fazer programas que façam isso? Então, se a gente for pensar o que é inteligência artificial, em cada livro diferente a gente vai encontrar uma definição diferente. Algumas abordagens dizem que inteligência artificial é a ciência de pensar como um ser humano. Outros dizem que é pensar de forma racional. Pensar de forma racional não é pensar como um ser humano, porque nem sempre o ser humano pensa de maneira racional. Racional seria fazer a coisa certa, mais racional. Mas, às vezes, a gente não age da melhor forma. Todo mundo sabe que fumar faz mal, e mesmo assim, muita gente fuma. Esse é um ser humano agindo de forma humana e não racional. A gente tem aqui uma outra visão, que é agir como humanos, ou agir de uma forma racional. Para ficar um pouco mais claro a diferença entre essas abordagens, a gente pode classificar basicamente os estudos no início da inteligência artificial em 2 vertentes, o que era conhecido como inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca. A ideia da inteligência artificial forte era imitar a maneira como os humanos funcionam, como o pensamento humano funciona. Então, criar máquinas que tivessem um funcionamento como de um cérebro para produzir, para agir da mesma forma que um humano age. Então, a gente quer não só um ser artificial inteligente, mas que o processo mecânico do pensamento seja igual ao humano, com neurônios e tudo isso. Aí a fraca, por outro lado, se preocupa mais com o resultado final. Então, como que aquele ser artificial está agindo, tomando decisões de forma inteligente, independente de como ele funciona internamente. A gente não precisa saber como aquilo é programado ou como funciona. E uma grande contribuição, o Turing,
que é conhecido, teve filme sobre a vida dele, agora virou uma figura muito popular, foi um dos pais da inteligência artificial e, num artigo de 1950, ele levantou essa questão que, em vez da gente perguntar se a máquina pode pensar, que parece uma imitação do processo humano de pensar, será que a gente pode perguntar se ela passa por um teste de comportamento? Então, o importante aqui não é pensar, mas sim conseguir se comportar de maneira racional. E o que é esse comportamento racional? Então, existe um teste famoso, o teste de Turing, tem prêmios anuais para algum sistema conseguir passar por ele. E a ideia é que você tem um examinado e um examinador. O examinador é humano e o examinado, a gente não sabe se é humano. O examinador não sabe se está lidando com um humano ou com uma máquina. E a gente diz que um sistema passa no teste de Turing se ele conseguir enganar o interrogador. Então, se for um sistema que faça com que o interrogador ache que está interagindo com um humano. Então, isso veio desse artigo de 1950. Então, é uma mudança aqui de ideia e tem a ver com a ideia que eu expliquei de inteligência artificial fraca, que a gente está preocupado com os resultados e não se ele realmente pensa ou não pensa. Quais são as habilidades que estão envolvidas para um sistema conseguir passar no teste de Turing? Primeiro, a gente tem um processamento de linguagem natural. Linguagem natural é a linguagem que a gente fala ou que a gente escreve. Então, português, inglês, diferente de uma linguagem de programação de computadores. Então, se a gente pensar o teste de Turing, o sistema ele tem que ser capaz de se comunicar com o examinador. Depois, o sistema ele tem que ter alguma maneira de representar conhecimento sobre o mundo, porque se o interrogador vai fazer perguntas, esse sistema tem que responder de acordo com alguma coisa. Um programa ele não nasce, ele não tem experiências anteriores. De alguma maneira, a gente precisa ter essa representação. A próxima coisa que a gente precisa para o teste de Turing é o raciocínio automático. Então, uma vez que ele entende qual a pergunta e ele tem uma base de conhecimentos representada, como é que ele vai pensar e elaborar a resposta para aquela pergunta? Nem sempre a resposta está guardada explicitamente nesse conhecimento. Às vezes, precisa de um certo raciocínio, inferir alguma coisa. E, por fim, normalmente a gente tem os sistemas usando aprendizado de máquina. Então, os sistemas que tentam passar no teste de Turing, muitas vezes eles vão aprendendo conforme eles vão dialogando com o interrogador, vão percebendo coisas que o interrogador fala, colocando aquilo dentro do seu conhecimento para poder responder de forma adequada. Então, a gente tem essas habilidades do teste. E, na verdade, a gente vai tratar nesse curso principalmente dessas duas, da representação de conhecimento e do raciocínio automático. Porque é um curso de 7 semanas e a gente não consegue cobrir tudo o que é envolvido na inteligência artificial. E aí, se a gente voltar para aquelas 4 abordagens que eu disse, a gente vai focar principalmente em agir de forma racional nessas próximas aulas. Então, se a gente pensar aqui, a primeira fase de pensar como ser humano, isso é estudo das ciências cognitivas, de psicologia. Pensar de forma racional, principalmente, é a área da lógica. Então, a lógica a matemática diz o que é racional se deduzir de uma certa base de conhecimento. Nem sempre a gente faz daquela forma. O teste de Turing, ele pega principalmente a ideia de agir como um ser humano, passar num teste de comportamento, independente de como foi implementado aquele sistema. E, como eu disse, a gente vai focar nessa última abordagem, que é como a gente age de forma racional. Se a gente pensar agora na história da inteligência artificial, de onde surgiu,
Bom, não surgiu do nada, né? Eu vou dizer o marco da inteligência artificial, mas existe toda uma pré-história atrás disso, que as ideias já estavam presentes na filosofia, desde os gregos, a lógica, que também surgiu 2000 anos antes de Cristo, toda a matemática, economia, psicologia, neurociência, linguística, todas essas disciplinas que já tinham um volume de estudos muito grande até o começo do século XX, contribuíram para o nascimento da inteligência artificial. O termo inteligência artificial apareceu só na década de 50. Mas um dos primeiros trabalhos que envolvia a ideia de inteligência artificial mesmo foi a criação dos neurônios artificiais. E isso foi feito já na década de 40. E a ideia era simplesmente programar o computador de uma maneira que a gente tivesse a ideia de neurônios e os neurônios poderiam estar ligados ou desligados. E isso simulava a ideia, né, o conhecimento que se tem sobre o funcionamento dos neurônios. Um neurônio ligado, e se as conexões dele estivessem ligadas, ele poderia passar essa ligação, essa ativação para os neurônios vizinhos e propagar a ativação. Então, esse é considerado um dos primeiros trabalhos, né, da história da inteligência artificial. Da inteligência artificial forte, aquela abordagem mais cognitiva, simulando o funcionamento do cérebro. Mas o termo mesmo inteligência artificial foi aparecer em 1956, em um workshop que aconteceu em Dartmouth, nos Estados Unidos, onde o John McCarthy propôs reunir vários pesquisadores das áreas de economia, matemática, computação, filosofia, linguística, que estavam trabalhando com questões que ele englobou nesse termo inteligência artificial. E alguns dos participantes, então foi um encontro que durou entre um mês e meio, 2, alguns participantes ficando parte do encontro, outros ficando o tempo todo. E se a gente olhar a lista de participantes, é impressionante. A gente tem gente como o Shannon, que é considerado o pai da teoria da informação, Marvin Minsky, que reconstruiu a primeira rede neural e contribuiu com a computação e com a filosofia por trás da computação durante muitos anos, o Herbert Simon, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia depois, então, que trouxe todo esse viés de como resolver problemas e como pensar o que é racional para um ser humano. E desse encontro começaram a surgir as colaborações e sistemas que deram origem a toda essa área da inteligência artificial. Então, se a gente pensar que o próprio John McCarthy, ele fez muitas coisas, assim, ele foi muito importante na inteligência artificial, além de ter organizado esse encontro, ele foi o criador da linguagem Lisp, que foi um padrão por muito tempo. Ele escreveu esse artigo, publicado em 59, que chamava Programs with Common Sense, que são programas com senso comum. É como se eles tivessem a habilidade de resolver problemas da mesma forma que a gente resolve. E nesse artigo, ele propõe o uso da lógica para resolver problemas. Então, foi a primeira vez que alguém falou em usar a lógica como uma maneira de raciocínio para simular o raciocínio necessário para um sistema inteligente. E também a lógica não só para o raciocínio, para a resolução, mas a lógica para armazenar o conhecimento necessário sobre o problema. Como a gente representa o que a gente precisa para resolver o problema. Dessa vertente saíram os primeiros sistemas especialistas que representavam o conhecimento numa linguagem formal e aí para diversas funções diferentes. Então, a ideia aqui dos sistemas especialistas é que eles podiam codificar o conhecimento de um especialista numa certa área para poder agir em função disso. Então,
o primeiro sistema especialista, que está em todos os livros de história da inteligência artificial, o Dendral, ele servia para analisar moléculas de química orgânica e pensar como que os átomos se posicionavam. Então, tentar encontrar a estrutura de uma molécula. E fazendo isso, então a partir da fórmula, a gente tem lá um monte de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, e pensar como eles se estruturam, é como o quebra-cabeça. Se a gente tiver que pensar cada combinação possível, são muitas combinações para explicar. Então, o que esse sistema fazia era ter conhecimentos de química orgânica que vinham de especialistas e também medidas que vinham de aparelhos espectrômetros que verificavam a estrutura possível. Isso reduzia muito o espaço de busca por uma solução. E depois, um outro que ficou famoso, o MySyn, era um sistema de recomendação de antibióticos para infecções bacterianas. Então, ele tinha uma série de regras e conhecimentos, relações marcadas sobre sintomas, né? Então, o médico ele fazia uma série de perguntas sobre sintomas e, com as respostas, ele ia gerando recomendações de antibióticos. O que é muito interessante é que ele foi desenvolvido em 75 e, na época, fizeram uma pesquisa com os médicos de Stanford, então especialistas em infecção, e os iniciantes, né, os médicos já formados, já na residência, eles tinham uma performance pior do que o MySyn. Então, um sistema muito simples, ele indicava o antibiótico certo mais vezes do que os próprios médicos. Mas tem toda uma questão de ética, se dá alguma coisa errada no tratamento recomendado pelo programa, quem é o responsável? E, além disso, nessa época, com o poder computacional que existia, era tudo muito demorado. Então, essas sessões de diagnóstico demoravam muito para ser calculadas. Mas é interessante que ele conseguia acertar muito. E também, pouco depois, na década de 70, teve o primeiro algoritmo de aprendizado de máquinas, né, que foi sugerido pelo Tom Mitchell e que foi usado por muitos anos. Hoje tem algoritmos mais rápidos, mas esse algoritmo foi usado por muitos anos e modificado. Então, foi quando começou também, né, o Tom Mitchell é considerado o pai do aprendizado de máquina, então aqui foi quando começou o início dessa área. Se a gente pensar em aplicações atuais da inteligência artificial, a gente ouve muito falar sobre inteligência artificial, a gente tem agora na mídia muito se fala sobre veículos autônomos, então veículos que eles se movimentam sozinhos, que não precisa de alguém dirigindo, inclusive já teve os primeiros acidentes com esses veículos. A gente tem sistemas de recomendação, então, basicamente, tudo que a gente usa para assistir filmes, para ouvir música, eles vão coletando dados, ou para comprar livros, eles vão coletando dados sobre os nossos gostos e nosso passado para fazer recomendações de futuro. Então, que tal assistir esse filme agora? E a gente tem aplicações também muito importantes na área de jogos. Então, a gente teve o Deep Blue, que foi o primeiro programa a ganhar de um campeão de xadrez. A gente teve o AlphaGo, que foi o primeiro a ganhar de um campeão de Go. Tem um documentário muito interessante sobre ele, mostrando todo o processo de programação. E muitas outras aplicações. O que a gente vai ver nas próximas aulas? A gente vai falar de resoluções de problemas. Então, como que a primeira coisa, se a gente quer resolver, a gente quer fazer um programa que resolve problemas, a gente tem que pensar em como a gente vai representar um problema e depois, a partir dessa representação, como a gente faz para buscar soluções. Na busca para soluções, que é o que a gente vai começar a ver na próxima aula, primeiro a gente vai ver como a gente busca se a gente não tem muita informação sobre o problema. Então, se eu tenho um quebra-cabeça, eu não tenho muita informação sobre aquela imagem. E depois a gente vai falar da ideia de ter informações mais precisas.
E a gente vai falar de resolução usando lógica e depois de como planejar as ações que a gente precisa, então agir de modo racional para resolver um problema. Se a gente pensar em o que são os problemas, a gente vai aqui trabalhar com problemas mais ou menos simples, mas para dar a ideia geral de problemas mais complexos. Então, a gente vai falar quebra-cabeça, xadrez ou problemas de encontrar um caminho. Então, o que a gente precisa para definir o que é um problema? A gente vai ter que dizer qual é o estado inicial, quais são as ações que eu posso fazer, como é que eu sei que eu atingi o objetivo e qual é o custo de cada ação que eu faço. Isso tudo a gente vai retomar no início da próxima aula. Mas só para dar um exemplo do que a gente está buscando, então, uma solução para um problema é um conjunto de ações, uma sequência que chega num objetivo. E uma solução ótima é uma solução de menor custo possível. Então, um exemplo aqui de problema que a gente vai tratar, um exemplo muito simples, como é que eu chego da minha casa até o trabalho? Então, eu posso definir aqui, então, o estado inicial eu estou na minha casa, o estado final é chegar no trabalho, as ações possíveis são andar, pegar um ônibus, pegar uma bicicleta ou dirigir meu carro e eu vou ter que pensar o que importa em termos de custo. O custo financeiro, pegar ônibus é mais caro do que pegar a bicicleta, ou é o tempo, eu quero o menor tempo possível, ou eu quero percorrer a menor distância, tudo isso é válido como um custo. Para cada problema a gente vai ter que estipular qual é esse custo. Então isso é o que a gente vai ver começando na segunda aula. Espero que vocês gostem e até a próxima.